Minha amiga terminou comigo e eu fiquei muito mal. Uma influenciadora veio à tona, postou um vídeo contando que a amizade dela foi terminada. A amiga dela terminou com ela como se fosse um relacionamento. Terminou, não quer mais amizade. E ela vai contar assim, mais ou menos o que aconteceu. Assim, conforme ela vai contando, você vai, enfim, pensando, você dá razão pra ela ou você dá razão pra amiga? Que ela vai contando umas coisas que você fica assim, complicado. Então bora lá? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, para mais um vídeo. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar like aqui no vídeo. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira. Hoje o papo é amizade. O que aconteceu para uma amiga de anos terminar a amizade, não querer mais? O que aconteceu? Quais são as coisas apresentadas? São suficientes para terminar uma amizade? Vamos ver aqui, gente. Sem enrolação, vamos pro quadradinho. Tá aqui, gente. Essa foi a influenciadora. Ela é a Gabriela Ferreira, 506. Quem quiser seguir ela, dá uma força no conteúdo dela. Ela fez esse vídeo contando a experiência dela com uma amiga que não quis mais ser amiga dela, ó. História de quando minha amiga terminou comigo. E ela vai contar ali os motivos da amiga dela e o que aconteceu e assim, como ela ficou triste com isso. E o vídeo bombou. Então bora ver o que acontece nesse vídeo. Vou contar a história de quando a minha amiga terminou comigo e eu sofri demais, enquanto eu passo as lembrancinhas do aniversário da minha filha. A gente tinha uma amizade de mais de 15 anos, mas a gente começou a ter alguns DRs e, pra mim, não tinha sido ainda sinais de alerta de que ela estava muito frustrada com a nossa amizade. Pode ter sido um vacilo meu e eu acredito que tenha sido mesmo eu não ter me atentado a isso, mas eu vou contextualizar tudo o que aconteceu para vocês tirarem, né, a conclusão de vocês e fazerem o julgamento de vocês. Mas a gente tinha, assim, uma amizade muito boa, muito tranquila, há mais de 15 anos. Na maior parte da minha vida, eu sempre fui uma pessoa muito sentimental. Eu era uma pessoa muito emocionada, na qual eu sentia uma carência mesmo de amizade, enfim. E graças a Deus isso foi curado. Fiz terapia, entendi por que eu era assim. E muita coisa dentro da minha cabeça mudou. E aí, eu acho que começou um pouco daí, sabe? Ela talvez não tenha entendido que o fato de eu não ser uma pessoa mais tão emocionada não fazia com que eu não ligasse para as pessoas, mas realmente eu parei de sofrer e parei de exigir a atenção dos outros, tá? Entendam, vai ser um vídeo um pouco longo. Então eu pedi conta do meu antigo emprego, que eu trabalhava, e resolvi virar consultora de imagem. Porque eu sempre gostei do assunto, era um assunto que me interessava, eu sempre gostei de estudar, mas eu não tinha pretensão em trabalhar com isso tão breve. Mas aconteceu de pedir conta do meu emprego, sair do meu emprego, estava em casa e falei, vou começar como consultora de imagem. Nesse período, ela estava sem Instagram. Então, ela ficou sabendo por terceiros que eu comecei a trabalhar com a internet. E aí, ela foi super sincera comigo e disse que tinha ficado muito chateada por não ter contado isso a ela, né? E ter começado sem ter... Porque era sempre um assunto que a gente compartilhava, a gente tinha muito em comum. E, enfim, eu expliquei pra ela, falei, amiga, me desculpa, eu realmente não conversei nem com meu marido sobre isso. Eu realmente resolvi mudar meu Instagram e começar a trabalhar com isso, porque... dando a cara a tapa, eu acho que a gente tem que ir. Foi isso que aconteceu. Eu falei, vou começar, e comecei. Ponto. E depois falei pro meu marido, amor, vou começar a trabalhar com isso, vou começar a pegar pessoas pra fazer teste, e aí eu vou me profissionalizando mais, entendeu? E eu expliquei tudo isso pra ela. E ela tinha ficado muito triste, tô tentando fazer um laço aqui, não sei quanto tempo. Mas ela ficou muito triste, ela foi muito sincera comigo, porque ela ficou decepcionada e achou que tivesse sido algo pessoal, e não foi. Na minha cabeça, isso tinha sido resolvido. Aí, o próximo DR foi porque ela havia me mandado um vídeo no WhatsApp, e eu tenho um pouco de dificuldade de responder no WhatsApp, gente, eu confesso isso. Eu tenho 2 filhos, a minha rotina tava muito louca ainda, né? Ela também tem 2 filhos, a rotina dela também era puxada, e acabava que... Enfim, ela me mandou um vídeo, uma pregação no WhatsApp. Eu não abria essa mensagem porque era um vídeo que eu queria ver em outro momento, que eu tivesse mais disponibilidade. E acabei esquecendo. E não respondi ela. Aí, assim, passaram-se uma semana, depois eu lembrei e fui responder essa mensagem e falar sobre outros assuntos. E aí, conhecendo a minha amiga, como eu já conhecia, eu sabia que ela tinha ficado chateada porque eu não tinha respondido ela antes. Então... passaram-se alguns dias, ela não me respondeu. E eu, assim, pra levar na esportiva, pra quebrar o clima, porque eu sabia que ela poderia estar chateada, eu mandei mensagem pro marido dela e falei assim, fala pra ela que é pra ela me responder e parar de me ignorar, porque eu sei muito bem por que ela tá fazendo isso.
Só que quando eu mandei isso, foi justamente para poder quebrar o clima, para dizer assim, para de bobeira, para de ficar chateado comigo, vamos conversar de boa. Não no sentido de, tipo assim, me responde logo que eu tenho tempo pra isso. Não foi numa sensação de cobrança, foi realmente pra poder quebrar o clima e ficar muito de boa. Essa tinha sido a minha intenção. Mas ela não entendeu isso do outro lado, ela achou que eu estava realmente cobrando, que eu estava com raiva porque ela estava demorando a me responder. E aí isso criou também um outro conflito. A gente teve uma DR, ela ficou muito chateada, dizendo que as pessoas achavam que porque ela não trabalhava fora, ela não tinha mais o que fazer. E eu falei, vem cá, você esqueceu que eu também tenho 2 filhos, que eu também fico em casa com eles, eu sei da sua rotina, eu não estou te cobrando. Eu falei mesmo no sentido de você ficar de boa comigo, porque eu realmente demorei pra te responder, só que, enfim, tentei explicar, e aí, na minha cabeça, isso tinha ficado resolvido entre a gente. Foi a segunda discussão. E aí, eu sou um pouco ruim pra conseguir lembrar as coisas direitinho e contar no cronograma certo, mas eu acho que foi mais ou menos isso, tá? Aí teve um outro episódio, que foi o aniversário dela, no dia do aniversário dela. Eu não dei parabéns pra ela no dia inteiro, e porque tava muito corrido, mas eu ia encontrar com ela à noite, porque tinha um aniversário surpresa, então eu falei assim, não vou falar com ela, e aí à noite eu vou estar lá, eu vou dar parabéns pra ela pessoalmente, eu vou conversar com ela, e assim eu fiz. À noite comprei o presente dela, fui no aniversário dela. Quando ela me viu, ela deu meio que uma bronca em mim, assim. Eu vi que você tava olhando os meus stories, você não me deu parabéns, você não postou foto comigo, você não falou nada. Eu falei, amiga, mas é porque eu ia vir e tudo, expliquei. E realmente achei que isso tinha ficado também resolvido. Aí, esse dia também, antigamente, voltando sobre isso, eu antigamente era a pessoa que eu ficava super ofendida se alguém esquecesse do meu aniversário. E eu era a pessoa que fazia 1000 declarações no aniversário da pessoa. Enfim, eu era ferida, gente. E depois que eu entendi que isso só me causava gatilho e ansiedade, eu passei a querer não mais me importar com isso. E, de fato, eu me senti muito mais leve e muito mais feliz quando eu dei menos importância pro meu aniversário. E vivi assim. Então, eu falei, durante esse aniversário dela, que foi um jantar. Eu falei assim, gente, hoje em dia, uma outra amiga nossa que tava lá falou assim, uma vez eu não te dei feliz aniversário porque você esqueceu de me dar feliz aniversário no dia anterior. Então eu me vinguei de você. Eu falei, sério? Pois eu não percebi, porque eu não fico contando que me dá feliz aniversário. Não é uma coisa que eu levo pro coração. Às vezes a pessoa gosta de mim, mas esqueceu do meu aniversário. Isso não significa que ela deixe de gostar. Eu acho que é assim, porque às vezes eu esqueço o aniversário das pessoas e nem por isso quer dizer que eu não gosto delas. E eu percebi que isso não foi muito bem recebido por ela quando eu disse que não me atentava, que me dava feliz aniversário, e que realmente isso pra mim hoje não tinha importância que tinha antigamente. Pela cara dela, ela me olhou tipo assim, porque antigamente eu não era assim, né, gente? Enfim, o que aconteceu? Um belo dia, ela começou a ficar muito esquisita comigo. Ela falava comigo, mas falava muito pouco. Eu mandava mensagem pra ela me respondia muito seca. A gente falava muito sobre decoração de casa. Eu comecei a perceber esse distanciamento dela. E aí eu sempre perguntando pra ela, tá tudo bem? Você quer conversar? Tá tudo bem? Ainda insisti, falei, você tá bem? Tô te achando meio estranha. E ela sempre falando que não. E aí, quando eu percebi que realmente ela não queria mais assunto comigo e que eu tava insistindo nessa pergunta de que tá tudo bem, e ela não se sentia à vontade de conversar comigo mais, eu dei esse espaço pra ela e parei de perguntar. E aí até que chegou o dia do meu aniversário, né? Depois de todos esses acontecimentos, que a gente percebeu que ela esquisita, tava dando espaço pra ela. Isso vai acabar o tempo. Vou ver se eu consigo terminar de falar nisso. E aí ela só mandou uma mensagem, oi, feliz aniversário. Apesar de tudo, você é uma pessoa que eu gosto. Eu não lembro exatamente o que ela escreveu. Mas quando ela escreveu, apesar de tudo, foi uma mensagem muito seca, muito normal, assim, tipo, como se fosse uma pessoa distante. E aí, realmente, eu senti o fato de que a nossa amizade acabou. Gente, eu fiquei muito, muito, muito mal, assim, sem comer, muito mal. Passei meu dia. E aí, nesse dia, eu precisei passar meu aniversário o dia inteiro sozinha, que meu marido foi trabalhar. Enfim, fiquei o dia inteiro sozinha, num dia chuvoso, em casa com os meus filhos.
depois de ter recebido essa mensagem, uma pessoa que eu amo, não vou dizer que eu amava, porque eu amo muito. E foi gente, eu não sei se você já passou por isso, de uma amizade acabar com você, né? Terminar uma amizade. Ainda mais sem ter feito nada, uma ter feito nada pra outra. Não existiu um conflito, não existiu nada. Então, isso me deixou muito mal. E aí eu não sei se respondi ela na hora ou se respondi depois, fiquei processando isso, mas respondi ela depois agradecendo, super educada, normal. E demorei pra superar. Eu entrei em contato com a minha psicóloga e aí ela falou assim, não vai dar tempo de terminar. Vou gravar no outro vídeo o que a minha psicóloga falou. Vou falar uma coisa pra vocês, ela não termina esse bendito desse laço, hein? Que agonia. Gente, vamos lá. Vamos pegar aqui as informações. Vocês vão ver os comentários, eu vou abrir os comentários pra vocês. Mas a informação é a seguinte, ela fez terapia para se tornar uma pessoa menos doída em relação à amizade. Eu faço muito por você, você não faz nada por mim. Ela fez terapia pra parar de ser essa pessoa que dói quando as pessoas não são recíprocas. Só que o que aconteceu nessa terapia, pelo que eu percebi na história dela? Ela não só parou de se importar quando as pessoas não fazem, mas ela parou de fazer pelas pessoas também. Entendeu? Então, tipo assim, eu não ligo se não me dão parabéns. Agora eu tô livre disso. E eu também não dou parabéns. Eu não ligo se as pessoas não falam comigo, não me respondem, não dou atenção pro que eu tô falando. Eu não ligo. Mas aí eu parei de dar atenção pras pessoas. E aí o que acontece? Vai ter um abalo em algumas amizades, porque a pessoa te conheceu de um jeito e agora você tá agindo de outra forma. Uma forma distante, uma forma fria. É muito assim, um tipo de amizade do tipo assim, a gente se fala quando der. Isso porque ela foi no aniversário, ela comprou presente. Mas assim, a amiga ficou assim pra ela, mas pô, tu viu que era meu aniversário, ficou olhando meus stories, tá livre, não podia me dar um parabéns, que estranho. Eu vou falar pra vocês que eu também não ligaria muito, portanto que a pessoa viesse, porque eu cogitaria isso. Às vezes a pessoa quer dar parabéns pessoalmente e tudo bem. Eu sou semelhante a ela, só que eu tenho algumas diferenças. Eu sou semelhante assim, por exemplo, se alguém não me der parabéns, eu posso até ficar um pouquinho chateada, mas eu vou relevar. A pessoa tá ocupada. A pessoa tem a vida dela, mas quando chegar no aniversário dela, eu dou parabéns. Eu dou, não me vingo. Aí, por exemplo, ela falou assim, a amiga mandou uma mensagem de um pastor, parece, um culto. E ela queria esperar o melhor momento para assistir. Pois bem, eu também tenho esse problema. Se mandar um vídeo muito longo, eu vou esperar um momento que eu puder assistir. E aí fica complicado ficar chateado comigo, porque a minha situação é igual a delas. Você tá casado, tem que trabalhar, tem que cuidar de filho, tem que tudo, você quer separar ali o melhor momento. Contudo, eu ia responder um pouco mais rápido, eu já ia respondendo a pessoa. E ela demora muito para responder, e a amiga ficou muito chateada com isso. E eu acho que essa amiga deve ter mais motivos. Eu acho que essa amiga, ela deve ter ali uns motivos a mais. Mas esses daí são os principais. E eu acho que o que pegou foi o fato dela ter feito terapia e ter mudado. Porque se ela sempre é assim, é uma coisa. Você conhece uma pessoa e a pessoa é assim. A pessoa demora para responder, tudo. E você não costuma tratar essa pessoa como melhor amigo, apenas como um amigo. Um colega, um amigo, assim. Uma pessoa bacana, vai no aniversário, tá sempre presente, mas não é tão presente assim. Eu acho que o fato dela ter sido muito amiga e depois ter passado por uma mudança, depois de uma terapia, dá um choque em quem te conhecia. Pô, fulano sempre respondia, fulano era carinhoso, fulano dava parabéns, fulano, sabe? Fulano tava sempre lá dando uma atenção e agora ele é só um colega de WhatsApp. Responde quando dá e não faz muita questão de nada. E aí deu essa sensação, sabe? Que ela teve uma mudança muito drástica diante de pessoas que já conheciam ela. Mas eu vou falar, gente, isso aí não ia me causar briga, não. Eu ia entender um afastamento, se eu sou amiga dela, no caso. Eu ia entender o afastamento e eu ia seguir minha vida. Talvez fulana não seja mais tão minha amiga, seja minha colega. Mas não ia ficar... É que eu não sei qual o grau de amizade delas. Vamos ver aqui os comentários. Você foi uma péssima amiga. 11 mil deram like, gente. Quase atravessei a tela do celular para fazer esse bendito desse laço. 19 mil deram like. O nível da audácia, ir comer o bolo da festa surpresa, mas não ter 10 segundos para mandar um parabéns. Tem gente que acha que presença é troféu, mas amizade não faz nenhum detalhe. Ela fez certo em se retirar. Aí a própria Gabriela respondeu, que absurdo não mandar uma mensagem e ir até a pessoa dar feliz aniversário pessoalmente, né? Era melhor não ter ido e só mandar a mensagem. A lógica sem sentido de vocês. Tem isso, né, gente? Ela foi presencial. Muita gente nem presencial vai. Manda uma mensagenzinha e não comparece na festa porque tem coisa melhor pra fazer. Sim, é que ficou esquisito. Caramba, você viu e não deu parabéns? Ficou estranho, mas sim,
Ela presencialmente ela estava lá. Mesmo assim, a amiga ficou chateada. Não precisa de conflito para acabar uma amizade. Ela simplesmente descobriu que ela não era mais tão importante para você, igual você era para ela. É uma coisa simples, gente. Isso já aconteceu comigo e já aconteceu com pessoas ao meu redor. A pessoa esperava muito de mim e eu não tinha muito para dar, não tinha muito para oferecer. E já aconteceu de eu esperar muito de uma pessoa, de tipo assim, eu quero ser amiga dessa pessoa. E a pessoa não querer me oferecer a amizade dela no sentido assim, de vamos tornar amigo mesmo. Não, a pessoa tinha a vida dela e não teve conflito, eu tive que entender. E quando eu fiz isso, a pessoa teve que entender. E é isso. Eu ficaria muito triste se minha melhor amiga não me mandasse mensagem, mas olhasse meus stories. Não achei que ela fez nada demais. Deve ser por isso que eu não tenho amigas. Gente, nos comentários o pessoal em peso, assim, dizendo, cara, você não é uma boa amiga. Duas uma, eu acredito que muita gente no TikTok é bem jovem. Então, o seu meio social são seus amigos, total. Mas aqui nós estamos falando de duas mulheres adultas com 2 filhos para criar. Ainda assim, teve um conflito entre as duas, porque uma esperava um pouco mais e não teve, mesmo tendo casamento, filhos, uma rotina mais atarefada, e a outra já não sentiu tanta falta. Então, mas eu sinto que o pessoal nos comentários, não todos, muitos estão numa outra fase da vida, em que o amigo, assim, você tem muito tempo pro amigo. Mas quando a gente casa, tudo, existe uma diferença na dinâmica. A gente tem que encontrar tempo, se organizar melhor. Acontece isso. Porém, mesmo assim, a amiga sendo casada, tendo 2 filhos, ficou chateada. Ou seja, tem a ver com a idade? Tem a ver com a fase? Ou será que realmente essa ausência incomodaria qualquer um que tem ali um amigo mais chegado? O que vocês acham? Agora vamos para a parte 2. E aí eu vou falar pra vocês, gente. Eu vi a parte 2 e agora ela me quebrou. Porque eu ainda tava assim, tipo, tem gente que não se importa com parabéns. Tem gente que é mais desapegado. A amiga tava realmente esperando muito. Não tava sentindo, assim, uma situação tão... Mas aqui na parte 2 eu fiquei assim, amiga, como é que você faz isso? Vamos lá, vamos ver essa parte 2. Então, concluindo a história, marquei com a minha terapeuta, expliquei pra ela que tava me fazendo muito mal, muito mal. E ela falou que achava que eu deveria conversar com essa minha amiga e não deixar que as coisas se acabassem dessa forma. Aí eu mandei mensagem pra ela, falei, amiga, não foi amiga, né? Chamei ela pelo nome, porque não tinha muito clima de chamar de amiga. Falei, a gente podia marcar um café, porque eu não aceito que nossa amizade de tantos anos termine dessa forma. A gente precisa conversar. Ela demorou alguns dias pra me responder e falou que aceitava, que a gente podia tomar café. A gente tava tentando marcar a data, só que eu resolvi viajar. A gente precisou viajar bem na data que a gente tinha combinado esse café. E eu fui e achei muito bom, porque eu precisava mesmo esfriar minha cabeça, porque estava me deixando muito mal. Viajei. E aí, quando eu voltei, eu resolvi que eu não ia mais marcar esse café. Eu resolvi respeitar o espaço dela, respeitar o tempo dela. Talvez eu não tenha realmente me atentado aos sinais de que ela estava insatisfeita. Talvez eu realmente fiquei muito tempo me culpando de ter sido uma amiga ruim pra ela. Inclusive, eu acho que escrevi isso pra ela em alguma mensagem, falando que sentia muito por ter magoado ela, que nunca foi a minha intenção, que eu não queria ter sido uma amiga ruim. Ela só respondeu, não se preocupe com isso. Alguma coisa assim também. E... enfim, fiquei muito tempo me culpando de que eu realmente... porque eu acho que isso em uma amizade, assim como qualquer relacionamento entre homem e mulher, amizade, enfim, ele nunca acaba por culpa só de uma pessoa. Eu sei que eu falhei na nossa amizade, mas eu também sei que faltou uma compreensão da parte dela. Mas eu percebi que ela não estava disposta a ser minha amiga com a nova pessoa que eu me tornei, com as condições de que eu também, né? Eu acho que, assim, a gente poderia ter entrado num consenso melhor, de que ela precisava mais da minha atenção. Então, eu me esforçar mais, eu acho que poderia, sim, se eu tivesse entendido que era isso que eu precisava fazer pra não perder a amizade dela. Então, eu acho que a gente poderia ter entrado num consenso. Eu me esforçar pra ser uma amiga melhor e ela também se esforçado pra entender que talvez eu não conseguisse suprir 100% da necessidade dela, né, de ser uma amiga tão presente quanto eu era. Enfim... e se esse foi de fato o que fez ela não querer mais relacionamento comigo, né? Porque é o que eu deduzo, é onde eu cheguei à conclusão, porque os únicos motivos que... os únicos pontos que a gente tinha era esse, né? Das vezes que ela ficou chateada comigo, desses pontos que contei no outro vídeo, e
Só que pra mim também tudo tinha sido resolvido quando a gente conversou. Tava 100% resolvido. Eu não sabia que ela tava guardando mágoa de todos esses acontecimentos. Eu acho que faltou mais sensibilidade da minha parte também. E é isso. É uma coisa que quem passou por um término de amizade sabe o tanto que a gente fica sentido. E é uma pessoa que eu amo. Ela curtiu um vídeo meu recente, ela parou, ela me silenciou de tudo, a gente continuou se seguindo no Instagram. Mas ela curtiu um vídeo meu recentemente, e isso já vai fazer acho que tem 2 anos, eu acho, que isso aconteceu. Acho que vai fazer 2 anos agora, esse mês, que a gente se afastou. É uma pessoa que eu amo demais, que eu sinto muita falta e que eu sinto muito em ter terminado a amizade desse jeito. Porque, enfim, né? É isso. Gente, agora não dá pra defender. Amiga, não dá pra te defender. Porque assim, ela marcou café. Aí ela correu e desmarcou o café e a menina aceitou. A menina demorou pra responder porque ela já tá agindo de forma agora recíproca. Se você também não faz muita questão assim, de me responder rápido, eu também não te respondo. E tudo bem. No final, ela aceitou o café. E você desmarcou. Aí fica uma situação assim, dá a entender mais desinteresse ainda, menos prioridade ainda. Eu sou assim, gente, se tiver que desmarcar, eu já corro e marco pra data mais próxima, ou tento até adiar o negócio, porque eu acho, comigo já é mais sensível nesse caso. Eu não entendi, ela desmarcou o café e voltou já não querendo mais marcar. Aí, olha esse comentário, vou mostrar aqui pra vocês esse comentário. Você marcou o café e depois desmarcou? Aí o de baixo, ela aceitou o café, você que não estava interessada. Aí a própria Gabriela respondeu, minha paciência também acabou. Mas aí que a gente pulou alguma coisa que aconteceu, a gente pulou, porque você estava tentando se resolver, assumindo que faltou sensibilidade, ela fala nesse vídeo, eu não tive tanta sensibilidade, eu dei mancada. Então, em que momento sua paciência acabou? Quais foram as mancadas da sua amiga para sua paciência acabar? Ficou um buraco, vocês perceberam? Eu marquei o café para me resolver, porque eu gosto muito, amo muito. Voltando da viagem, eu já não quis mais marcar o café, minha paciência acabou. Mas paciência foi testada em qual momento? O que parece é que a outra tá chateada, é que a paciência da outra foi testada. Então, ficou esse buraco pra gente entender. Não que a gente tenha que entender, é problema das duas, entendeu? E a amizade realmente acabou. E é isso, gente. Uma pessoa que faz muita questão, ela normalmente não vai se dar tão bem com quem é uma pessoa mais distante, coloca outras prioridades do que a amizade. E aí, tudo bem, cada um no seu canto, sem problema. Ó, aqui ela respondeu por que ela voltou do café diferente, gente. Aqui, ó. Porque eu gosto de respeitar o ritmo das pessoas. Se ela não queria continuar com a nossa amizade, não tinha motivo para ficar insistindo. Amar também é deixar o outro ir. Entendi, agora eu entendi. Ela quando viajou, pensou o seguinte: se ela quer terminar a amizade, por que eu tô marcando café? Insistindo, fazendo isso, fazendo aquilo, quer terminar, termina. Só que aí passa mais distanciamento ainda, tipo, mais falta, não faço questão. E é isso, gente, eu conheço muita gente, cara, que não faz questão da amizade de ninguém, de tipo assim, não faz, quase não responde, não liga. E as pessoas ao redor nem se importam, não ficam chateadas. Porque todo mundo já entendeu que essa pessoa ela é assim e tratam ela como um colega. E tudo bem. Agora o problema é quando você trava ali uma aliança com a pessoa de melhor amigo, de melhor amiga, e ali você começa a mudar. E aí vai começar a ter conflito. Porque se você é assim desde o início, as pessoas já não esperam algo diferente. Mas quando você não era, aí vai dar um conflito. E pelo visto, gente, mesmo tendo filho, mesmo sendo mulheres mais velhas, vai ter ali um conflito. A amizade, pelo visto, é a fase adulta também. Só que na fase adulta, muita dinâmica muda, né? A gente precisa se organizar mais, como eu disse pra vocês. Precisa se organizar mais para encontrar os amigos. Não dá pra ficar encontrando os amigos todos os dias, igual no ensino médio. Não dá pra fazer disso tudo o seu mundo. Você vai ter que realmente se organizar pra sua família, pro seu marido, pros seus filhos e para suas amizades. Mas você vai ter que fazer um esforço maior. E muita gente não quer fazer esse esforço, então acaba tendo conflito nas amizades, encerrando muitas amizades. Eu percebi isso na fase adulta, gente. Percebi que na fase adulta, para você manter amizades, você vai ter que fazer um esforço maior. Você vai estar cansado depois do trabalho, com preguiça, tendo que cuidar de filho, tendo que cuidar do casamento, e vai ter que tirar um tempo ali, mesmo que cansado, para ir encontrar seu amigo, sua amiga, para fazer questão, para cultivar. Você vai ter que ficar cultivando aquela amizade, se esforçando muito mais do que era no ensino médio, quando você não trabalhava, não tinha filho, era um adolescente, jovem, podia tornar aquela amizade seu mundo e com facilidade. Eu percebi assim, conforme eu fui ficando mais velha, muita responsabilidade nas minhas costas, um tempo muito curto. E aí mesmo assim, se organizar para cultivar
uma amizade, né? E aí eu vejo pessoas que já não fazem tanta questão, porque, tipo, já tá cansada tudo. O que que eu faço? Eu meio que entendo a rotina da pessoa, e se a pessoa não quer cultivar a amizade, tudo bem também, é isso, e problema dela, vou obrigar a pessoa a ter. Só que aqui aconteceu, assim, um conflito de duas amigas que já tinham uma história juntas, afinal, quem tá certa? Aí começa isso, entendeu? E nos comentários, claramente, o pessoal não acha que a Gabriela tá certa. O pessoal acha que a Gabriela não foi uma boa amiga. Eu, gente, hoje em dia eu sou assim, eu dou valor pra amizade, faço questão, vamos marcar, vamos se encontrar, saudades, mas de longe eu não sou amiga perfeita, nem grudenta, nem nada. Mas consigo manter minhas amizades, faço questão, quero encontrar com a pessoa e tudo, evito desmarcar, porque eu realmente não gosto. Mas assim, gente, eu tive amizades no ensino médio, até numa fase assim da mocidade, em que as amizades me cobravam muito. E a gente entrou num processo de cobrança muito grande uns com os outros. Eu tive amigos que me cobravam tanto que parecia até relacionamento amoroso. Teve um que me cobrou, assim, a gente juntar nossas famílias. A gente, tipo assim, já não bastava eu sair, essa pessoa sair comigo, já não bastava. Eu tinha que rolar um churrasco na minha casa, eu tinha que chamar a família dessa pessoa. E vice-versa. A família dessa pessoa fazia um churrasco, um aniversário, tinha que chamar minha família. Eu não queria fazer união de famílias. A minha amizade era com essa pessoa e eu não... eu não queria ali ficar convencendo meus pais. Vamos lá na casa do fulano. Aí meus pais assim, mas eu não tenho muito assunto com os pais dessa pessoa. Eu não estava entendendo. Não é que eu não queria, é que na verdade para mim não fazia. E tinha essa cobrança. Por quê? Por que você não chama minha família para ir na sua casa também? Minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã. Não chama minha família para ir na sua casa, nas festas também. Eu falava, porque eu chamo você, fulano, que eu tenho mais amizade. Nós éramos maiores já de idade. Então, rolava cobrança, mas assim, umas cobranças, gente, que eu ficava assim. Hoje em dia eu olho para trás e digo, isso é tão absurdo. Isso é tão absurdo e infantil, porque eram cobranças de amizade, e a amizade ela pode chegar nesse nível, ter cobranças que parecem um relacionamento amoroso. E aí, depois disso, conforme eu fui envelhecendo, tudo, eu coloquei muitos limites. Tem N cobranças de amizade que eu não gosto. Mas nelas não estão inclusas mandar uma mensagem de parabéns, convidar para aniversário, comparecer, conversar com a pessoa, responder, estar presente. Nada disso para mim. Isso aí faz parte de cultivar uma amizade. Mas eu sei que dependendo de como a gente junta, pode ter cobranças muito grandes. De tipo assim, você ter que estar disponível para as pessoas ali 24 horas, não pode demorar, não pode nada. Então, muita coisa. Mas nesse caso aqui, eram coisas mais simples. Responder, falar um parabéns, até coisas assim à distância, sabe? Que não dói muito fazer. E pelo visto, o pessoal nos comentários achou que a Gabriela deixou a desejar nessa amizade. Mas é isso, gente. Agora eu quero saber sua opinião sobre a história que a Gabriela contou. O que vocês acharam? Tem coisas que vocês se identificam, tem coisas que não. Vocês acham que a Gabriela deixou a desejar? Ou vocês acham que a amiga dela cobrou demais? Me conta aqui que eu quero saber. E me conta também como vocês são como amigos. Se é de telefonar, se é de mandar mensagem todo dia, se é de demorar para responder, como é a situação? Me conta aqui que eu quero saber. Então é isso. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo!